Olá, bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Vamos começar mais uma aula de matemática, faremos a nossa correção e teremos a nossa aula do dia. Antes da gente começar, vou reforçar aqui com vocês a questão das aulas. Então, como eu coloquei lá no grupo, nossas aulas serão trocadas. Então, na segunda-feira vai ser aula de matemática pelo aplicativo, que vai ser de 9 horas da manhã, tá? Então, a de matemática a gente não vai mais assistir os vídeos, e sim participar presencial, ou melhor, online, né? Pelo nosso aplicativo. E na quinta-feira, a aula de ciência vai ser do mesmo jeito que a gente vinha fazendo. Vai ser pelo vídeo, lá pelo YouTube. E à tarde a gente tem mais outro momento de aula, um momento para a gente revisar, tirar dúvida e acrescentar mais umas questões, trabalhando as 4 operações de matemática, estudando tabuada, tá certo? Que vai ser à tarde, que vai ser das 16 horas, 4 horas da tarde, tá bom? Então, aguardo todos vocês. E começa a nossa correção na página 84, o primeiro quesito. Então, o azul é o menor, né? Aí a gente via a possibilidade de sortear o cubo. Azul é a menor, o vermelho maior e o verde igual. O primeiro quesito embaixo, na primeira linha, ou melhor, na segunda, que a primeira já está respondida. Aí, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, depois 10, depois 12. Que é a tabuada de 2, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Que vai até o 6. E a de 3, 6, 9, 12, 15 e 18. A de 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24. 5, 5, 10, 15, 20, 25 e 30. E 6, 6, 12, 18, 24, 30 e 36. Então, essas são as tabuadas. E a resposta menor, pois o resultado 30 aparece no quadro apenas, no quadro menos vezes do que o resultado 12, certo? Na página 85, a letra A vai ser 190, que é o total da televisão. Na letra, o rádio 75, a internet 125, o jornal 110. E a letra B, o total, somando todos os valores, vai dar 500. Letra C, a resposta é a televisão, pois é o meio de comunicação que mais clientes disseram preferir, né, o maior número. Letra D, menor. Letra E é a resposta pessoal, tá? A próxima página, 86 e última. Na letra A do terceiro, com 8 anos são 17, né, quantidade de alunos. Com 9 anos, 42, com 10 anos, 15. Na letra B, você vai justificar aí, né, a quantidade de alunos. Então, 9 anos, a resposta, pois a quantidade de alunos com essa idade é maior do que a quantidade referente a cada uma das outras idades. Letra C, os meninos, porque a quantidade de meninos é menor do que a de meninas. E a sequência aqui no quarto, você iria colocar, né, azul mais azul. Então, vamos lá, a primeira linha toda azul, por exemplo, e a última, um azul e o resto todo amarelo. Então, quantas fichas você pintou de azul? Então, a gente observa pintando todas as fileiras, vai dar 5 mais 1, 6, certo? Então, comparar, cada um tem a sua atividade, então esse último não precisa a gente fazer essa comparação, tá certo? Prontinho, então são essas as nossas correções. Pronto, então a nossa atividade para hoje, na página 28, nesse caderno de atividades, o livro mais fino. Primeiro quesito. Na escola Renascer foi feita uma pesquisa para saber quantos livros os alunos leram durante o ano de 2018. Veja o resultado dessa pesquisa na tabela. Então, aí tem a quantidade de livros. Nenhum livro, um livro, 2, 3 ou mais. De acordo com as informações da tabela, responda as questões. Quantos alunos foram entrevistados? Então, para que você descubra o valor, você precisa somar, certo? Então, soma todos os valores aí que tem a quantidade de alunos do lado direito da tabela. Arma a continha e coloca o resultado. Letra B. Qual é a diferença entre a quantidade de alunos que leram apenas um livro
e de alunos que leram 3 ou mais livros. Então, quando diz a diferença, então você vai precisar subtrair o valor de um livro menos o valor de 3 ou mais livros. Então, a quantidade que tem aí do lado, você faz a subtração, certo? Letra C, quantos alunos leram ao menos um livro? Então, a quantidade de pelo menos um. Quantos alunos teve esse total aí? Tá? Então, você vai colocar aí a resposta, porque lá tem assim, nenhum livro, um livro, 2 livros, 3 ou mais livros. Então, para que você descubra o valor da letra C, você vai somar 325 mais 287 mais 214. Por que não vai somar nenhum? Porque ele quer saber pelo menos um, né? Então, nenhum livro, então não tem como encaixar a quantidade aí, porque não leu nenhum, certo? Então, você vai somar os 3 últimos e vai ter aí o resultado total, tá certo? Agora a página 29, o segundo quesito. A tabela ao lado apresenta a quantidade em toneladas de algumas frutas produzidas nas lavouras do estado do Paraná em 2017. Letra A. Qual a fruta foi produzida em maior quantidade? Quantas toneladas dessa fruta foram produzidas? Então, você vai ver aí o maior número. Qual é o maior resultado? Aí vai colocar o nome da fruta e o valor dela. Letra B. Qual fruta foi produzida em menor quantidade? Quantas toneladas dessa fruta foram produzidas? Do mesmo jeito, só que agora o menor valor, o nome da fruta e o valor dessa fruta. Letra C. Qual a diferença em toneladas entre a produção de maçã e de pera? Então, você vai fazer a subtração do valor da maçã menos o valor da pera e vai encontrar o resultado, né? Porque ele quer saber a diferença, então precisa subtrair. Letra D. Ao todo, foram produzidas quantas toneladas de abacate e de limão? Então, você vai pegar o valor de abacate, porque ele diz ao todo. Mas, bom, então, aí no caso, vocês precisam calcular o valor total apenas do abacate e do limão. Se fosse o total de todas as frutas, teria que juntar todos os valores. Mas, ele quer especificamente apenas do abacate e do limão, tá? Sexto ou melhor, a letra E. Quantas toneladas? Lembrando que uma tonelada equivale a 1000 gramas. Quantas toneladas de pêssego foram produzidas a mais do que a de manga? Então, aí ele quer novamente saber a diferença. Ele diz que é a mais, um a mais do que o outro. Significa a diferença. E a diferença a gente precisa subtrair. Então, você vai colocar o valor de 10.958 menos 5.633 e fazer o cálculo de subtração, certo? Na próxima página, a página 30, no terceiro quesito, no gráfico, está representada a quantidade de pessoas que frequentaram uma das sessões do cinema Bela Imagem de quarta-feira a domingo. Então, tem aí no gráfico a quantidade de pessoas que participaram do cinema de quarta a domingo. Tem os dias e a quantidade de pessoas. Na letra A, em qual desses dias ocorreu o maior público e em qual dia ocorreu o menor público? Então, você vai observar o maior e vai colocar o nome e menor também. Letra B. Nesse cinema, a entrada inteira custa R$ 24,00 e a meia entrada custa R$ 12,00. Então, a metade de 24, 12, né? Então, 24 dividido por 2, 12. A tabela abaixo mostra quantos reais esse cinema arrecadou com a venda de ingressos para essa sessão, de quarta a domingo. Então, tem aí a quantidade, tem os dias, né? E o valor da entrada inteira e meia entrada. Por exemplo, na quarta-feira, entrada inteira foi 1.584 e meia entrada foi 1.488, o valor foi arrecadado. Então, agora você vai responder o seguinte: determine quantos reais o cinema arrecadou na venda de ingressos para essa sessão em cada dia. Então, significa que você vai somar cada dia aí o valor da entrada inteira mais meia entrada, certo? Então, você vai precisar fazer 1, 2, 3, 4, 5 cálculos, que é de quarta a domingo. Todos eles somando e colocar o valor individual de cada dia aí, tá certo? Esse espaço é para que você monte aí sua conta. Agora, finalizando
na página 31, quarto quesito. O gráfico a seguir mostra a quantidade de visitantes que um parque aquático recebeu no segundo semestre de 2012. Então, os 6 últimos meses do ano, né? O segundo semestre. Semestre significa 6 meses. Então, temos aí junho, agosto, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, 6 meses. E tem a quantidade de cada um de visitantes no mês. Na letra A, em qual desses meses o parque aquático recebeu mais visitantes? Então, onde é que a gente está vendo o maior número? Você coloca aí o mês. Letra B, em qual desses meses o parque recebeu menos visitantes? Quantos visitantes a menos em relação a julho? Então, são duas perguntas. Qual é o menor? Depois que você descobrir o menor, você vai subtrair esse valor menor pelo mês de julho, tá certo? Então, você precisa calcular o valor menor com o mês de julho. Aqui tem um espaço para que você monte o cálculo. Letra C. No mês de dezembro, quantos visitantes a mais o parque recebeu em relação a setembro? Então, ele não quer que você junte os 2 meses, não quer saber o total de setembro e dezembro. Ele quer saber, dezembro teve a mais do que setembro, quantos visitantes? Aí você vai fazer a subtração. Vai diminuir o mês de dezembro, 10.874, menos o valor de setembro, que é 7.759, certo? Monta o cálculo e coloca aí a resposta. Letra D. O que você pode perceber em relação à quantidade de visitantes entre os meses de agosto até dezembro? Então, você vai perceber o que? Aumentou ou diminuiu? Lembrando que é de agosto até dezembro, certo? Letra E. Usando uma calculadora, determine a quantidade de visitantes do parque no segundo semestre de 2019. Então, aí você vai poder utilizar a calculadora para você descobrir o total. Então, se ele quer saber que é do segundo semestre, significa que são os 6 meses que tem aí no gráfico, tá? Então, você vai somar todos os valores e descobrir o total de habitantes, ou melhor, de visitantes aí do parque, tá bom? Prontinho, pessoal. Então, são essas as nossas atividades. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e não deixe de enviar as atividades para que eu faça as correções. Então, beijão para vocês e até a nossa próxima aula.